Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos começar? Vamos dar início. Vou organizar aqui o material para a gente começar. Beleza? Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos iniciar nosso bate-papo hoje das quartas-feiras, trazendo um convidado muito especial para falar sobre o ambiente de alta performance. Obrigado pela sua presença aqui com a gente ao vivo. Amigo Narley, seja bem-vindo. Você que vai assistir depois de gravado. Também agradeço aí a tua disponibilidade e teu tempo. Obrigado pela presença de vocês aqui. Boa noite, meu caro. Nosso convidado já está chegando, vamos logo chamar ele aqui para não perder muito tempo. Aí vamos lá bater um papo hoje sobre ambiente de alta performance. A importância disso na nossa carreira, na nossa trajetória. Beleza? Vamos iniciar logo aí, tá na hora. Vou chamar meu amigo aqui, Nelson, para a gente não perder muito tempo. Convidando aí, Nelson. Opa, tá me ouvindo? Me ouve bem? Sim, sim. Você está me escutando bem? Tô te escutando bem, Show. Deixa eu organizar aqui. Só arrumar aqui a câmera. Beleza. Aí, Deu certo. Deu certo. Aí, Nelson, tudo em paz contigo? Tudo bem, graças a Deus, e contigo? Tudo tranquilo. Tá no sul ou tá onde? Todo dia tá num canto diferente? Eu tô em Porto Alegre. Eu acabei voltando de São Paulo semana passada e testei positivo da Covid. Então eu tô fazendo... Mas tá tranquilo, hein? Não, tranquilo. Eu já tomei 2 doses e tô só com sintoma de gripe. Assim, senti um sintoma de gripe, aí eu fui fazer o teste e aí deu positivo. Só. Não tem nada, Não, tranquilo. nada mais que isso, graças a Deus. Aí é repouso e vacina, não tem jeito, né? Eu tive a primeira vez, começo de 2021, antes de começar a vacinação, né? E, e foi bem mais forte. Mas eu não tive problema, implicação com pulmão, nada disso. Mas eu tive momentos de febre, tive alguns momentos bem piores, sabe? Corpo muito cansado, final de tarde, às vezes do meio da tarde para frente, sempre cansado. Dessa vez é gripe mesmo, a gente vai ter que acostumar, né? Porque isso aí vai ser tipo, se vacina todos os anos, porque ela vai modificando, mas é gripe. É gripezinha. Também acredito que sim. Eu tive também em 2020, logo depois de ter perdido meu pai para Covid. E aí também foi sintoma desagradáveis, febre, dor no corpo, mas foi coisa de 5 dias, 7 dias eu tava melhor. Né? Ah, legal. Bom. Vamos nós. Primeiro, agradecer a sua gentileza e disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Eu sei que a agenda é muito corrida, muito trabalho, muito atendimento para fazer para a área empreendedora. Né? Mas nós, a gente está nesse projeto já há pouco mais de um ano. Eu estava contabilizando ontem, hoje é a minha 40ª live. Já fiz Pô, que 45 legal. lives aí ao longo desses últimos 14, 15 meses, mais ou menos. E a gente vem batendo papo aqui de forma alternada, às vezes com convidados, às vezes sozinho, mas trazendo temas ligados a esse ambiente de negócio. Né? Fiz uma série de ligados empreendedores, trouxe alguns empreendedores que tinham conhecido no mentoria que participei, e a gente bateu um papo muito bacana, uma experiência muito legal, de vários segmentos. E ultimamente eu estou trabalhando com o tema ligado à carreira, habilidades, competências que o mercado está exigindo e buscando. Esse é o tema que eu tenho trabalhado, tenho estudado, um mais. Então, eu estou fazendo orientação para alunos e profissionais do mercado, para direcionamento mais subjetivo, posicionamento, né, LinkedIn. Então, é um tema que a gente tem estudado nos últimos meses, tem abordado bastante do nosso conteúdo,
lives que a gente fazia, direcionamento sempre nesse sentido, a gente ajudar as pessoas a buscar conhecimento na perspectiva, né, desenvolvimento de novas capacidades, novas habilidades que o mercado aí tem buscado, tem exigido. E o tema que a gente escolheu para conversar hoje, isso é um clima de forma muito tranquila, é um tema que, para mim, tem sido um tema também de muito aprofundamento. Na verdade, comecei a entender melhor isso no ano passado, quando a gente fez a entrevista com o Joel, e eu pude participar lá do EAP em São Paulo, presencial, que a gente se conheceu pessoalmente. Né? Não vou contar as circunstâncias que a gente se conheceu, mas de lá para cá, né, isso é que eu tenho entendido, que eu passei a entender, de fato, a importância do ambiente, a importância que o ambiente tem para o nosso desenvolvimento, seja no nosso profissional, né? E, sobretudo, estar perto de pessoas com os mesmos objetivos, com as mesmas orientações, com os mesmos riscos. Comenta um pouquinho aí primeiro, de novo agradecendo um pouco a tua disponibilidade, mas comenta aí com a gente, se apresenta o trajetório que está fazendo hoje, para a gente entrar em um assunto produtivo. Perfeito. Primeiro, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com o teu público. Acho que é importante a gente passar um pouquinho daquilo que a gente tem colhido aí, né? Eu sou empreendedor, estou há mais de 20 anos empreendendo, tenho alguns negócios a nível de Brasil. Sou um eterno aprendiz, porque frequento esses ambientes no sentido de, além de interagir com as pessoas e conhecer novas pessoas, aprender algumas coisas. Mas eu sou, de formação, eu sou contador e economista, eu tenho 2 mestrados, um em gestão e um em economia empresarial. Sou sócio fundador da Rosa Neibert, uma empresa que eu fundei em 2002, que ela tem 3 áreas bem distintas. Ela tem uma área tributária forte, que é o nosso carro-chefe. A gente tem uma área de gestão, toda produtizada hoje, e nós temos uma área de empreendedorismo. Mas a minha grande apresentação, Marcelo, é que eu sou o pai da Brenda, Maiara e Eduarda. Depois que essas criaturinhas nasceram, eu vivo em função delas, né? Então a gente meio que se descaracteriza. Mas eu sou um entusiasta do empreendedorismo, gosto de empreender e entendo carreiras. O que tu está me colocando, tu fez aí a chamada do pessoal que está em carreira, e eu sempre digo assim, o intraempreendedor é tão importante quanto o empreendedor que está em carreira solo, tem seus negócios e tudo mais. Então, nesse sentido, a gente pode conduzir a nossa conversa. Show, beleza, beleza. Não, a tua experiência, eu sei que você já relatou isso para a gente em um momento, tem no livro lá que você é coautor e compartilha um pouco da tua jornada lá com a gente. Mas conta aqui, compartilha um pouquinho como é que você chegou nesse trabalho, nessa dedicação que você tem hoje ligada ao empreendedorismo, orientando pessoas a empreender negócios, mas é o mesmo conceito que você vai trazer para a gente, com certeza se aplica também em empreender na carreira, empreender na vida como todo. Como é que tu começou a tua trajetória e chegou aqui? Compartilha com a gente aí, Tá. objetivamente. Perfeito. Na verdade, eu comecei como qualquer empreendedor. Tu só começa a empreender por 3 motivos. Ou tu está insatisfeito com o que tu faz, e aí deixa de ser uma carreira agradável, ou tu tem uma grande ideia e realmente está totalmente motivado e inspirado para empreender com elas, ou tu tem necessidade. Eu empreendi por necessidade. Fui demitido, tinha uma carreira boa, eu fui demitido, retiveram a minha rescisão na empresa, e eu cheguei em casa, tinha 2 filhas pequenas, na época, lá em 2002, a Brenda e a Maiara, minha esposa, e eu decidi ser empreendedor. Eu digo, olha, nunca mais ninguém vai tomar conta do meu destino, porque hoje eu chego aqui e só tenho dinheiro do pão e do leite. E aí, Marcelo, eu fui empreender. Eu tinha uma carreira na área tributária, mas por ter sido demitido dessa área, eu não queria nem mexer com isso. Como eu tinha uma formação em economia e mexia com finanças e com projetos, eu montei um escritório de projetos. Não era ninguém. Não era absolutamente ninguém. Eu não tinha autoridade. A internet naquela época gatinhando, né? Não é uma internet que a gente tem tudo hoje à disposição para consultar. Mas eu fui no peito e na raça. Tanto é que eu rasguei minha carteira de trabalho.
Eu coloquei fora minha carteira de trabalho. Eu fui um cara decidido. E eu sempre digo assim, ó... Literalmente. Hã? Literalmente, jogou fora. Literalmente decidido. Eu só lembrei disso depois, mas eu fui um cara literalmente decidido ser empreendedor. Por quê? Tanto na carreira, quem tem uma carreira, quem está se desenvolvendo na carreira, quanto no empreendedorismo, o cara tem que tomar uma decisão. Eu tenho amigos que tomaram decisão de ser intraempreendedores e os caras são maravilhosos. Os caras cresceram muito, os caras se desenvolvem muito como intraempreendedores. Os caras têm uma carreira fantástica. Tem cara que é CEO. Tem caras que tá na área de produção, mas o cara é realizado na área de produção. O cara tem uma carreira, Claro. ele se desenvolveu. Então, nesse sentido. E eu, naquela época, eu precisava, de alguma forma, desenvolver meu trabalho. Então, eu comecei, Marcelo, bem objetivamente, pedindo para fazer o trabalho. O que eu fazia? Eu, lista telefônica, pegava lá. Primeiro eu olhava jornal e revista, eu conseguia jornal e revista e lia. Eu via quem queria fazer investimento, ia na lista telefônica e ficava catalogando um por um para ligar para secretários e conseguir uma reunião com as diretorias. Era assim, vida de empreendedor. E vida de quem está numa carreira não é diferente disso, porque tu tem que estar preparado para o desafio que é posto para ti numa empresa. Então, é muito semelhante essas questões. A gente pode jogar muito com isso porque ela é muito semelhante. A diferença, a única diferença é que dentro de uma empresa, tu tem um pouquinho mais de conforto, entre aspas, de ter um direcionamento. Quando tu está no empreendedorismo, tu tem que te virar para se direcionar. E aí eu consegui, na época, lá em 2002, dois contatos, consegui passar naquela série de telefonemas e tentativa, eu consegui passar para falar com 5 diretores de empresa que estavam fazendo o projeto na época, 2 aceitaram o meu desafio. E aí eles fizeram uma pergunta assim, Nelson, quanto que custa o teu serviço? Eu disse para eles assim, gente, eu só preciso da passagem e do almoço. É só isso. Eu só quero ter referência para aquilo que eu quero fazer. Então eu comecei assim, pedindo para fazer trabalhos. Eu sou um cara muito competente, sou um cara que tem conhecimento e adquiro constantemente, estou sempre renovando e inovando nessas questões relacionadas a conhecer as coisas. Então eu era um cara muito seguro. E quando eles me deram a oportunidade, o pouco dinheiro que eu tinha eu deixei para as crianças em casa e eu fazia isso. Pegava ônibus de terno e gravata. Na época eu andava de terno e gravata. Agora já uns 5, 6 anos já aboli isso. Eu não ando mais de terno e gravata. Então eu pedi para fazer. Então eu fiz os primeiros, tive êxito, comecei a ter um pouquinho mais de referência. Na realidade, na época não se falava em autoridade, era de referência. E assim eu fui girando. O que é importante as pessoas saberem assim? Esse começo eu pedi. O meio, eu fiz projetos, eu fiz vários projetos cobrando no êxito. Continuava tentando ter referência e ser autoridade. Hoje eles pagam para sentar comigo. Então existe, nesse processo todo aí de 20 anos, uma sequência de que tu vai criando, e isso vale para a carreira, que tu vai criando uma forma de te destacar, uma forma de tu ser uma autoridade naquilo que tu faz. Então, hoje, quando os empresários sentam comigo, eles já sentam pagando para falar comigo. Então, é um pouco diferente no sentido do que eu comecei. Eu tive sorte, eu não estou precisando pagar não, não. Tu é meu amigo. Tu não... Não, e muitos não é. Eu digo assim, no sentido das pessoas entenderem que existe uma evolução. Porque o que acontece? Quem está começando uma carreira acha que chegar lá na ponta onde o cara está, onde eles estão almejando, é um caminho muito curto. E o que atrapalha as pessoas, principalmente em carreira e empreendedorismo, é o glamour. A gente tem que acabar um pouquinho com o glamour e o romantismo do empreendedorismo, que não existe nada de romantismo. É ferro direto. Eu estou com 48 anos, vou fazer 49 agora em março, mês que vem. Empreendo há muito tempo e cara, é ferro. Tu me vê aí nos eventos, tu vê eu viajando o tempo todo. Então não existe romantismo, mas existe uma sequência que tu tem que percorrer. E por que as pessoas na carreira e no empreendedorismo acabam desistindo? Porque é tão fácil colocar uma pergunta no Google e ter em milésimo de segundo a resposta que elas acham que a vida é assim. Então a gente acostumou, as pessoas acostumaram, principalmente os jovens que estão querendo fazer carreira e querendo empreender, a vida não é assim. Não tem uma resposta rápida, lógica e preparada para ti.
Então, tu tem que construir, tanto no empreendedorismo quanto na carreira. Nós estamos falando de quantos anos aí? Você começou para hoje, quanto tempo aí? 20 anos. 20 anos. 20 anos. 20 anos. 20 anos. 20 anos. Empreendendo então, formalmente, né? Formal, assim, com empresa É. constituída. Eu constituí a empresa em 26 de março de 2002. 20 anos. Agora, em 26 de março, constituída. Mas eu fui empreendedor. Uma coisa importante também, legal, Marcelo, para essa questão de carreira. A gente tem que saber lidar com fracasso. É super importante. A gente só não pode se sentir fracassado. Sabe que meus primeiros 2 empreendimentos, um foi com 8 anos. Eu sempre conto essa história porque as pessoas... 8 anos. Eu sou de uma família muito, muito pobre. Fui criado só pela mãe, não tive pai. Minha mãe, uma mulher aposentada, com 20 anos, porque ela perdeu a mão esquerda. Então ela fazia faxina para que eu e a minha irmã pudéssemos nos alimentar. E a gente morava em cima de um morro, numa casinha que uma vez até caiu. E eu sempre tive comigo de que eu tinha que ter dinheiro, ajudar minha mãe, essas coisas. Então a gente tinha um porãozinho na minha casa, eu juntava osso e ferro, vendia para ter um dinheiro. E aí um dia eu fui num comércio e comprei um monte de guloseimas, doces, um monte de doce. O que eu fiz com esses doces? Eu arrumei uns potes na época e comecei a vender. Pô, criança, 8 anos, 8 para 9 anos. Vendi bem no primeiro dia, vendi muito bem no segundo dia, no terceiro eu comi tudo e comprei um ioiô. Eu fracassei no que eu quis fazer, eu fracassei. Mas eu não me senti fracassado. Eu entendi que aquilo ali fazia parte. Anos depois, antes de ter meus negócios, eu tinha uma vontade de ter um negócio, sempre fui assim. Eu, junto com 3 amigos, a gente montou uma empresa de cópias, fazia xerox. Na época não tinha impressora, a impressora era tudo caro, era tudo diferente do que é hoje. Então a gente tinha uma empresa de cópias, fazia cópias para engenharia e tudo mais. Só que eu era CLT naquela época. E eu estava tentando estudar um pouco para vestibular. Era muita coisa misturada. Eu fiquei 1 ano, perdi meu capital que eu investi e eu desisti. Eu fracassei no que eu me propus, sim, mas eu não me senti fracassado. Anos depois eu criei a empresa que eu tenho até hoje e os negócios que eu tenho até hoje. Então é importante as pessoas entenderem que nessa caminhada da carreira e do empreendedor, vão ter momentos que são fracassos, mas eles não acabam com a gente, eles não nos tiram daquilo que a gente quer. Isso meio que está determinado. Então tem que saber lidar com os fracassos, mas nunca se sentir fracassado. Isso é super importante as pessoas entenderem. Você falou uma coisa interessante, né? que hoje, você está aí falando de 20 anos, naquele tempo não tinha internet, não tinha WhatsApp, você fazia pesquisa pela lista telefônica, né? Você ia presencialmente para fazer a visita, deve ter dado muitas vezes com a cara na porta e voltava sem conseguir resultado. E hoje a gente vê uma geração, né, acho que o tempo também ajudou nesse sentido, é muito imediatista. A gente quer o resultado para ontem. Exato. Mas não está disposto a fazer o esforço que você fez, o sacrifício que você passou ao longo dessa jornada para conquistar isso. Isso tanto para quem está empreendendo negócio, quanto quem está na carreira. Às vezes eu vejo muito alunos concluindo a graduação, ou às vezes ainda cursando a faculdade, mas já querendo ter a experiência que nós, né, da idade que a gente tem, vou fazer 52 daqui a pouco também, mas querendo ter a mesma experiência e sendo remunerado, reconhecido pelo mercado, ainda na fase que eles estão. Então, a gente também encontra muitos profissionais ainda sem a qualificação, sem a experiência necessária, o assunto, repertório, que o mercado hoje em dia existe, mas as pessoas ainda não chegaram nesse nível, não passaram por essa jornada toda, e querem ter a remuneração, querem ter o reconhecimento, querem ter a posição dentro da empresa, e muitas vezes não é possível. Né? Você falou de uma coisa que eu acho que também eu valorizo muito, que são os aprendizados que a gente está fazendo. O Cristiano comentou aqui que não existe atalho, cara. O resultado que a gente vai conquistar na vida não tem atalho, não tem pulo do gato, né? Faz tudo falar. As coisas são construídas, e os aprendizados que eu tenho que levar na vida, do fracasso, do resultado negativo que eu tenho que fortalecer e continuar jogando. Eu estava me lembrando ontem que eu estava dizendo essa minha jornada aqui na mídia digital, e eu tomei um espírito quando eu tomei 45 anos.
já pensei em desistir várias vezes. Tem semana que eu não consigo fazer. Você tem inspiração para um conteúdo bacana. A gente fazer uma entrega legal aqui, compartilhar a experiência. Mas quando eu olhei ontem, eu me assustei. Mas assustei positivamente. Caraca, eu fiz 45, mas já poderia ter sido mais de 70. Porque eu tenho já algumas semanas que eu não fiz. Porque tinha algum compromisso que eu não podia adiar, porque eu não estava tudo bem para fazer. Inventei uma desculpa para não ter a live. Mas já devia ter bem mais de 60 lives feitas, mais de 60 horas de conteúdo compartilhado aqui, certamente ajudando outras pessoas, né? Na medida que a gente vai convidado e compartilhando as histórias, certamente, com certeza, o que você está falando aqui vai orientar, vai inspirar outras pessoas também na sua jornada profissional. Eu fico percebendo isso e tenho uma convicção maior, reforçando isso, de que a gente não pode desistir facilmente. O objetivo que a gente quer alcançar está ali na frente, eu estou olhando aqui para ele. Sei que todo dia tem que dar um passo em direção a essa conquista, que é um objetivo maior. E se eu tivesse desistido, eu certamente não estaria aqui falando para eu não teria conhecido você pessoalmente em São Paulo, a gente não estaria participando de alguns grupos aí de mastermind, de teste, então, essa tua experiência, embora seja um campo pequeno, mas ela se aplica muito a olhar para a carreira uma trajetória, né? Não linear, como a gente imagina, não linear certinho, mas uma trajetória cheia de curvas, de percurso, né? De desvio, de recuo, às vezes, porque a bolsa estava na frente. E olhando isso, né? Como é que o ambiente, né? Que a gente já sabe a importância disso, como é que o ambiente ele é importante para a minha formação profissional. De que maneira o ambiente pode me ajudar a alavancar minha carreira profissional. Perfeito. Primeiro, dizer uma coisa que as pessoas se dão conta. A gente nasce super resiliente, tá? Porque quando criança, até aprender a andar, a gente cai muito. A gente se bate muito. E não vamos entrar na questão da inocência que a criança não sabe. Dor é dor em qualquer momento da vida da gente. Então a gente é resiliente, senão a gente não caminhava. E a gente aprende com cada tombo que a gente leva, até que a gente consiga se equilibrar, que a gente consiga caminhar. Então quando as pessoas dizem assim, mas eu nunca fui resiliente, foi porque tu aprendeu a caminhar. Dificilmente tu não caiu. Falar a mesma coisa. Por que as crianças se desenvolvem hoje mais rápido? Porque hoje tem tecnologia. Mas na minha época, a gente ia, ao longo do tempo, ia aprendendo a falar. E aí, quando a gente traz isso, essa mesma questão para os ambientes, por que eu vou para a escola? Porque eu tenho um ambiente diferente, uma instrução diferente, eu vou lidar com pessoas diferentes, vou aprender algo novo. Em qualquer momento em que eu estiver saindo do ambiente natural no qual eu estou, eu ir para outro ambiente, se eu for uma pessoa que esteja lá em estado presente, eu vou aprender. E no empreendedorismo, a carreira ela é super importante. Tanto para quem quer fazer uma carreira quanto empreendedor, os ambientes nos transformam. Por que os ambientes nos transformam? Porque a gente só é transformado por aquilo que nos toca. Então, se a gente ficar sentado lendo um livro, não é a mesma experiência de eu ler alguém que teve o mesmo caso do livro que eu estou lendo e ela está contando isso. Então é super importante tu olhar essas questões e o ambiente faz a diferença. O que as pessoas têm que ter um sentido muito aguçado na questão do ambiente? Não são todos. Lembra que a gente ouve muitas pessoas dizer, mas tudo é oportunidade. Nem tudo é oportunidade para ti. Então tem que saber os ambientes que tu tem que frequentar. Os ambientes têm outra questão que eu acho que é importante, Marcelo, para a carreira e o empreendedorismo, que é o quê? Ele é a possibilidade de tu conhecer uma diversidade de pessoas diferentes, pensamentos diferentes, nos quais tu aprende com o contraditório, tu aprende com o convergente, tu aprende com o complementar. Então ele tem um aspecto que é super importante. E a gente passou a vida toda assim. O que é trocar de ambiente? É a maneira que a gente cresce. A gente começa no ambiente natural em casa, a gente passa para o ambiente escolar, a gente passa pelo ambiente universitário, alguns ultrapassam isso antes, outros entram no ambiente profissional antes. Aí, independente disso, são ambientes diferentes nos quais a gente frequenta
constantemente. Quando a gente tem uma noção consciente dos ambientes, faz com que a gente faça isso de forma intencional. Nós estávamos junto no EAP com a intencionalidade de crescermos, com a intencionalidade de saber quem são as pessoas. Então é importante o empreendedor e quem está querendo fazer uma carreira entender quais são os ambientes apropriados para eles estarem. Se eles forem para o ambiente de estado presente, porque não adianta tu ir para um ambiente no qual tu acha que é, mas tu não está lá. Isso aí eu vejo muito. As pessoas têm que ir para os ambientes nos quais não é que ela se sinta confortável, mas nos quais elas estejam em estado presente. Senão não aprende. Senão não aproveita, senão não interage, senão não faz nada. Então o primeiro ponto dos ambientes é esteja em estado presente. Segundo, esteja nos ambientes onde as pessoas possam contribuir contigo. Tu só cresce quando as pessoas conhecem um pouco mais que tu. Ou elas te complementam, ou elas têm diversidade nessas questões. Eu estou com 48 anos, tu falou aí, tu está indo para os 52, e a gente frequenta esses ambientes. Por que quem é jovem, quem está iniciando o empreendedorismo não vai fazer isso? A desculpa de que o tempo não dá, isso tem que encaixar na agenda. Todos que dizem que o tempo não dá, os outros arrumam um tempo e passam na frente deles. Tu pode ter certeza. Quando a gente é ultrapassado, não foi porque o outro foi muito melhor, é porque em muitos momentos eu fui negligente. Por muitos momentos eu dei a desculpa de não querer frequentar e da dor de achar que estar em ambiente diferente eu sou menor que os outros. Pelo contrário, eu estar em ambientes diferentes é a oportunidade de eu estar entre os melhores e aprender com eles. Porque a gente tem que quebrar a mística de que nós não contribuímos com nada. Sim. Inclusive nos ambientes onde as pessoas são maiores que nós, a gente tem algo a contribuir porque elas não conhecem tudo. Então, talvez algo que eu tenha, elas não tenham. Então, as pessoas têm que quebrar um pouquinho dessa crença de que eu tenho que estar num ambiente no qual eu me sinta confortável. Não, esquece. Não precisa ser tão desconfortável, mas não pode ser confortável. E tem que estar em ambientes onde eu possa crescer. Se não for ambiente de crescimento, não faz sentido. Ambiente que não é de crescimento, vai para o cinema. Eu vou para o cinema, olhar o Homem-Aranha, esse dia eu fui ver. É um ambiente no qual eu vou fazer algo que não seja direcionado à minha carreira ou ao empreendedorismo. Mas é um ambiente diferente daquele que eu estou acostumado. Mas eu entendo perfeitamente que ambiente faz uma diferença enorme. Eu cresci assim, tá? Eu fui me desafiando a cada ambiente. E tem uma coisa, que você já falou e repetiu isso de forma contundente, né? Essa coisa da gente estar aberto também a aprender, né? De estar com a cabeça aberta, né? Para captar, renovar conhecimento, conhecer outras experiências e ver como é que as pessoas que já passaram por determinados desafios também nos ensinam. Você disse isso, a gente está num ambiente com pessoas melhores, certamente o que vai ser compartilhado naquele ambiente, né, de forma convergente ou não, eu vou estar absorvendo também como aprendizado, como conhecimento. Eu sempre recordo muito bem, para mim o ano de 2018 foi 2019, foi um divisor de águas, né? Eu conheci o Joel em 2018. E aí ficava um pouco, comecei a olhar aquele cara e achava uma coisa, assim, com muito resultado, com muita ênfase, né? Aquela energia que ele tem, aquela coisa que ele carrega com a gente, que nos inspira pra caramba. E eu achava aquele negócio muito distante, sabe? Cara, esse negócio não é para mim, parece ser uma coisa de outro mundo, digital. Um dia eu vou chegar no digital, eu sou professor já há quase 10 anos, mas nunca imaginava que eu estaria buscando me posicionar no digital, fazendo lives, fazendo mentorias, orientação de pessoas, porque eu não me imaginava nesse ambiente. Eu achava que não era para mim. E dizia em 2018 isso, eu dizia que, no futuro, lá na frente, eu vou fazer um curso online, vou fazer alguma coisa, eu vou entrar nesse universo. E aí veio uma bendita uma pandemia em 2020, que nos obrigou a migrar para o digital, né? E aí a gente veio em uma semana, 15 dias, a gente estava lecionando as aulas pela internet, e isso me deu uma sensação, me deu dois sentimentos. Um de que tinha que acontecer aquilo, que eu tinha que me movimentar,
né? Mesmo não sabendo como fazer, mesmo com medo. Eu sabia que tinha que aprender e correr atrás desse conhecimento que eu tinha negligenciado, achando que não era o momento. E segundo, um sentimento de decepção comigo mesmo, assim, de frustração. Caraca, se eu tivesse atentado para isso, tivesse começado isso há 2 anos atrás, 1 ano atrás, eu já estava partindo na frente de muitas pessoas. Então, passei o ano de 2020 praticamente, todo tentando entender como é que funcionava essa dinâmica, aprendendo, querendo fazer, mas com muito medo de aparecer aqui, de gravar vídeo, de fazer live. Não sabia como iniciar isso. Eu me lembro a primeira live que eu fiz, cara, foi em dezembro de 2020. Eu já não sabia nem ligar aqui o ao vivo, o botão, o som, não sabia nem para onde é que ia. E faltando 5 minutos para começar a live, rapaz, vai ter que ser de qualquer jeito. E tu falaste uma coisa muito bacana, que a gente acaba negligenciando muitas coisas na nossa vida, por achar que não tem um conhecimento, por achar que não é o momento, né? Não vai ser agora, eu vou ter tempo para frente, isso depois vai acontecer. Mas uma coisa que chamou a atenção aí, que se aplica nos dois ambientes, né, do empreendedorismo de negócio e empreendedorismo de carreira, é você estar naquele momento presente, né? Você estar com essa consciência de que nós estamos aqui agora, por exemplo. Então, eu tenho que estar concentrado, nós estamos aqui concentrados, batendo um papo sobre um assunto que eu acho de muita relevância para muitas pessoas, embora muitas pessoas não entendam que isso é importante para elas no momento que elas estão passando na carreira, acha que isso vai ser depois, que o tempo não é agora, que não está no momento dela, e prefere fazer outra coisa que não vai dar o resultado que ela quer, mas ela quer correr contra o tempo para buscar o resultado que o colega dela tem. Enfim, né? Então, todo esse contexto da gente migrar para o digital por conta da pandemia, ficar em ambiente remoto, home office, né? Despertou em mim, em 2020, a necessidade de eu voltar a aprender de uma forma muito mais consciente e, ao mesmo tempo, também acelerada. Eu tive que correr atrás dos tempos que eu negligenciei com o meu processo de aprendizado, né, achando que não era o momento, que ia ter tempo para fazer depois, que a minha hora ia chegar, mas que eu percebi que eu já estava atrasado. Né? E mesmo assim, quando eu olho hoje, cara, eu já estou aqui em 45 vezes fazendo live, tem gente que está começando agora, ou tem gente que está com medo de começar. Né? Porque acha que também não está preparado, não é o momento, vai chegar uma hora, vou me preparar. Então, e isso, quando chega na carreira, muitas vezes traz frustração para as pessoas. Muito. Porque a gente olha também, vou voltar de novo para o tipo de empreendedorismo. É muito comum a gente olhar um empreendedor que começou o negócio, hoje está bem posicionado, o negócio está dando resultado, mas a gente não quer olhar para a história dela. Né? Como é que ele começou, como foi. É muito fácil eu chegar para você e dizer assim, cara, não quero ser igual o Nelson. O Nelson agora cobra uma grana bacana, é um empreendedor super bem sucedido, super bem requisitado para informações e orientações de empreendedorismo, de tributo e gestão, eu quero ser igual ao Nelson. Mas eu não estou olhando os 20 anos que o Nelson trilhou, de todo o percurso que ele fez para chegar aqui onde ele está hoje. E da mesma forma também para a carreira, eu não tenho tempo para enxergar isso. Eu fico ainda olhando com quantos alunos e quantos profissionais vão buscar num concurso, vão trazer para um concurso, não que eu seja contra isso, mas quando eles vão buscar no concurso, a ideia de que o concurso vai ser a salvação, realização de todos os sonhos. Vou me sentir realizado, vou estar bem remunerado, vou estar com certa estabilidade, com certa segurança, mas também, ao mesmo tempo, quantos profissionais a gente encontra frustrados posteriormente, porque não se identificam com aquilo, né, não se identificam com o serviço público, com a função para a qual prestaram o concurso, se sentem presos dentro de uma jornada, né, obrigatória de tempo que eles têm que dar, e muitas vezes percebem que o desejo, o sonho deles é outro. Como é que a gente consegue, a partir dos princípios aí dessas diretrizes que eu vou trazer no empreendedorismo, como é que eu trago isso para a carreira, olhando também com essa coisa do propósito, do talento, né? Se eu quero empreender numa área que eu não conheço,
É melhor eu trabalhar com o que eu gosto de fazer ou buscar aprender essa área e meter a cara nisso? Perfeito. Primeiro eu vou fazer um parênteses aqui, você estava falando dessa questão das pessoas do momento presente, porque a gente tende, e o cérebro da gente funciona dessa forma, a gente tende a estar no presente, mas a gente passa o tempo todo pensando no passado e projetando o futuro. A gente não faz o presente. E sendo que o futuro, na realidade, ele é criado no presente. Então é uma coisa meio complexa, mas é o que a maioria das pessoas fazem. E nós, algumas vezes, me pego durante o dia pensando em coisas passadas e questões futuras. E eu não estou ali no presente executando, que é o que vai me realizar isso. Porque eu não mudo o passado. Isso é dado. Ou eu aprendo, ou eu não utilizo ele para mais nada. E o presente eu tenho que construir. Então, quando tu falaste da questão da internet e as pessoas ficam esperando qual é o momento, é porque elas não estão vivendo o presente, porque elas estão olhando lá no futuro e dá tempo, eu vou chegar lá e vou fazer. E às vezes ela olha e diz assim, pô, mas aquele cara demorou todo esse tempo lá para entrar, então eu posso entrar. Então, eu sugiro para a galera que vai olhar que elas tenham noção exata de que esse é o momento que tu constrói qualquer coisa. Aprende com o passado, constrói no presente e o futuro é consequência de tudo isso. É resultado. Né? É resultado, é consequência. Agora, nessas questões que a gente está colocando, trazendo para o empreendedorismo ou para a carreira, eu acho, Marcelo, que tem questões... Tu colocou do atalho, das pessoas não quererem ver o percurso, o caminho, porque hoje é muito fácil, até meus amigos me olham, eu tenho uma baita caminhonete, eu viajo, eu estou em voos, eu estou em eventos, pessoas importantes, mas a trajetória ela é grande e desafiadora. Para te ter uma ideia, assim, ó, quando olham para o Nelson hoje, não vem um cara que entrou em coma e quase deixou a família. Eu, em 18 de março de 2007, dia do meu aniversário, eu entrei em coma. Eu tive um colapso de trabalho do primeiro mestrado que eu fiz e eu poderia ter acabado a minha história ali. Eu poderia ter deixado 3 filhas. Naquela época eu já tinha Eduarda pequena. Então as pessoas não olham isso. Mas isso que eu falo não é coitadismo, sirva de lição. Eu fui negligente comigo e acabei quase que encerrando uma carreira. Mas também eu aprendi. Por que eu aprendi? Porque eu ganhei os meus milhões de reais depois que eu acordei do coma. É isso. Então foi um aprendizado que eu tive na minha vida. Mas tem essa trajetória, tem essas questões. Na carreira é a mesma coisa. E você também mudou, né? Você percebeu isso e mudou, né? Não, eu tipo assim, ou eu mudava ou eu morria, né? Eu não tinha uma opção. Ou eu mudava ou eu morria. Só que eu descobri que a mudança, ela era super positiva. Ela era super importante na minha vida, na minha família e tudo mais, para que eu fizesse tudo isso, para que eu fizesse essa virada. Então, isso para mim fez uma diferença enorme. E isso faz na vida das pessoas. Não precisam chegar a isso. Saibam que outras pessoas chegaram e não chegam. Hoje a gente tem muito mais informação sobre depressão, sobre estresse, sobre burnout, essas coisas, tudo. A gente tem muita informação. Vai para anos atrás, a gente não tinha quase nada disso. Sabe? A gente não tinha muita informação. Então, nessa questão da trajetória, ela é super importante. Mas o mais importante na trajetória, Marcelo, é não se vitimizar. Sabe? O que acontece nas carreiras? O meu chefe, o meu colega. No empreendedorismo, não, mas é porque o outro tem sorte. Não, mas é porque... Cara, a sorte do outro é acordar às 5 horas da manhã e começar a trabalhar. A sorte do outro é se cuidar em momentos do dia porque ele faz uma leitura. Ele separou 1 hora do dia para fazer a leitura, para ele ter cultura e ele fazer um exercício mental. Não é sorte. Não é o colega. É a gente mesmo. A gente se sabota muito nessas questões. Eu fui até 2007 me sabotando e eu não me dava conta. E eu não sabia. E eu era o coitado. Quando eu acordei do coma, eu descobri que eu não era coitado de nada. Coitado era minhas filhas, minha esposa que poderia ter ficado, minha mãe que sofria muito. Cristiano aí que tu falou que é meu irmão que sofria também, sabe? Então, o que eu digo assim? Cuidar essa questão do coitadismo. Cuidar muito. Para a carreira é super importante. Não é o teu colega que te sabota. Não é o teu chefe que te sabota. É tu mesmo. Porque se tu tá num ambiente desse e tu não conseguir
demonstrar alguma coisa, tu está no ambiente errado. Aí a gente vem para o ambiente de alta performance. Tu não está no ambiente de alta performance. O ambiente que tu está errado. O ambiente que tu está convivendo é ruim. Então, para o empreendedorismo, essa questão da trajetória, o coitadismo faz uma diferença muito grande. Agora, a terceira questão que tu colocou, que é a da procura por concurso público, eu não acho errado nem certo. Eu só acho que a visão é um pouco romântica também desse processo, assim como eu falo do empreendedorismo. Limitada também, né? Não existe estabilidade no poder público. Vou dizer o porquê. Eu sou economista da Fundação Getúlio Vargas, né? Quando eu me apresentei não falei, mas eu sou também economista, sou da área de pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. A tendência no futuro é o funcionalismo ter mais dificuldade para receber do que nós, da iniciativa privada. Então a estabilidade meio que vai cair. E as benécias do setor público, que antes eram dadas como algo assim muito rápido e fácil, hoje já tem muitos olhares, muito cuidado, muita informação, transparência e tudo mais. Então isso aí meio que virou um glamour. Tanto é que quem conseguiu entrar há uns 10 anos atrás vai ter benefícios de aposentadoria se tiver aposentadoria, porque a gente vive um colapso fiscal, não dentro daquilo que eles imaginavam. E quem está entrando não vai ter mais nada. Então isso é uma utopia que existe nessas questões. E eu converso, assim, dou palestra para jovens se formando, somente advogados que querem ser juízes e tal. Eu digo, olha, é meritório e tudo, mas isso tem dia e hora para colapsar. Essa que é a grande verdade. Porque o país não vai manter isso. Olhando desse ponto... Está sufocado, né? Na realidade, ou sufoca, ou o poder público sufoca, ou sufoca a gente que é contribuinte. É um jogo assim. Exatamente. Porque para esse ter, esse não pode ter. Para esse ter, esse não pode ter. Então, sabe, é uma utopia essa questão daqui para frente. Viveram muito bem. Eu tenho amigos que se aposentaram no poder público e estão muito bem aposentados. Não sabem se até o fim da vida deles, que eles têm lá eles têm uma expectativa de vida se eles vão continuar mantendo o mesmo nível de vida que eles têm hoje. Mas é isso. Então não criaram o romantismo do setor público. As pessoas estão, sim, olhando isso porque a tendência do jovem, cada vez mais, é não correr risco. Ele é avesso ao risco. Por quê? Antigamente a gente corria alguns riscos. Olha que legal falar antigamente, mas o cara é muito velho, né? Pô, nós estamos bem. Nós estamos bem ainda. Antigamente a gente não tinha toda essa informação, então a gente não analisava risco. A gente ia para o embate, ia fazer, e vamos lá, vai dar certo, e vamos tocar. Hoje, com um número grande de informação e falta de filtro, as pessoas têm mais medo. Porque elas enxergam o errado, o que deu errado, o que fracassou, não como um aprendizado para elas fazerem a mesma coisa, mas olhar esses erros e não cometerem. Elas acham que isso não dá para fazer. E do mesmo jeito, elas olham para o outro lado, que foi vencedor, mas não procuram ver como foi que esse cara saiu vencedor. Então, essas questões na carreira, elas são muito fortes. Então, a tendência hoje é que todo mundo procure funcionalismo público. Mas se fizer uma análise crítica da situação, finanças públicas e da percepção de estar em um local no qual eu entro no sistema e eu não modifico ele, eu tenho que estar preparado para isso, senão eles se frustram, eles têm problemas emocionais e tudo mais. E não estou falando, eu nunca fui funcionário público, mas eu tenho amigos, eu falo com as pessoas, eu vejo isso. Eu vejo isso acontecer, tu deve ter visto isso acontecer. Então, analisem muito uma carreira no setor público. Não estou dizendo que é ruim, que deva ou não deva fazer, mas tem que ser muito bem analisada, assim como no empreendedorismo e na empresa privada. Não pode ser algo que eu ache que vai ser da forma que eu queria. Nunca vai ser da forma que a gente quer. Em nenhum desses três. Carreira privada, empreendedorismo e setor público. Você falou de uma coisa que se aplica às duas possibilidades, né? Não existe romantismo, né? Olhar a coisa de forma sem ser romântica, tanto para quem vai empreender como quem quer atuar no serviço público. Vem entendendo que o contexto são desafiadores pelas circunstâncias que a gente vive, pelas projeções que estão indicadas, né? A tendência é se tornar um pouco mais desafiador.
mas que a gente possa entender exatamente se aquele ambiente é um ambiente que vai me deixar mais realizado profissionalmente, vai me deixar mais, né, com brilho no olho, alguma coisa nesse sentido. Não, isso é uma coisa que já quase aí encerrando aí, mas tem tempo para a gente discutir ainda. Se tu fosse trazer 3 conselhos aí, 3 dicas, ou 2, fica à vontade aí. Para quem está querendo empreender, né? Quem está querendo, está insatisfeito com a carreira, ou está querendo entrar no mercado agora e está em dúvida se coloca um negócio próprio, se larga o emprego que tem e vai empreender, ou se faz essa. Qual é a dica que tu traz aí para quem está querendo entrar no negócio, considerando todo esse contexto que a gente vive hoje? Tá. O que eu diria assim? Que serve para qualquer situação, carreira, setor público ou empreendedorismo. Eu, entre tudo que eu fiz, eu tenho 3 pilares que me movem, que fazem com que eu me desenvolva. O primeiro pilar é a atitude. Eu sempre digo o seguinte, tenha atitude para começar. Por quê? Porque o primeiro passo é o mais difícil. Quer empreender, dê o primeiro passo. Então, eu digo assim, numa sequência... Marcelo, eu vou dizer numa sequência, vou explicar um por um. Eu sempre digo assim, e se quem olhar no meu Instagram vai ver, eu digo assim, ó, atitude para começar, disciplina para continuar e consistência para gerar resultado. Esses 3 pilares fizeram com que eu conseguisse me desenvolver de uma forma de nunca voltar. Sempre me mantendo, sempre me desenvolvendo e sempre trabalhando. Porque atitude para o empreendedor, para a carreira, ou para o cara que quer entrar no poder público, ela é super importante. Porque ela é o passo inicial. Porque muitos falam, têm ideias, têm sonhos, têm tudo aquilo que a gente conhece, mas não tem atitude. A atitude é o início. Então, ela é um processo super importante. Porque sonhar em ter uma carreira de futebol é legal. Agora, ir fazer a peneira é mais difícil. Porque tem que ter atitude. O cara tem medo de rodar, de não conseguir passar. Vestibular, tem que ter atitude. Ou estuda para o vestibular, faz a prova e passa. No empreendedorismo, eu tenho que ter uma atitude para decidir ser empreendedor. Como eu rasguei minha carteira e digo, nunca mais volto. Eu tenho uma grande ideia, atitude. Eu vou fazer um concurso público? Sim, eu já sei que é aquele concurso. Atitude para fazer o concurso, tudo isso requer atitude. Então, para mim, atitude para começar, eu diria assim, é o recado inicial. E qualquer coisa na vida é disciplina para continuar. Se não tiver disciplina, tu não vai chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque a disciplina faz com que aquele dia que não é glamouroso no empreendedorismo ou na carreira, tu vá lá e faça o que tem que ser feito. A disciplina faz com que tu faça nos dias ruins. É isso que ela serve. Porque os dias bons a gente faz sorrindo, cantando e assoviando. Agora, o dia ruim requer disciplina. Então, o cara é disciplinado. Nem todos os dias eu levanto assoviando ou feliz, cantando para aquilo que eu quero fazer. Mas eu sei que eu tenho que fazer. Então, eu sou disciplinado para fazer aquilo. Então, isso é super importante, porque as pessoas que não conseguem ter disciplina, elas param tudo na metade, elas não têm começo, meio e fim, e isso fica. Então, a atitude para começar e a disciplina para poder continuar, Marcelo. E a consistência? A consistência é o que eu digo que gera resultado. Porque eu iniciar, eu ser disciplinado e consistente naquilo que eu desenvolvo, eu gero resultado na prova que eu quero passar, eu gero resultado como empreendedor, eu gero resultado em tudo que eu quero fazer. Então, a consistência é importante. Por quê? A consistência é o caminho. Eu não vou ter resultado rápido. Eu tenho um caminho para percorrer. Então, a consistência de estar nesse caminho o tempo todo vai fazer com que lá na frente o Nelson tenha resultado, o Marcelo tenha resultado, o Cristiano tenha resultado. As pessoas tenham resultado. Então, a consistência é olhar para o caminho e dizer, eu vou me manter nele. A disciplina é para fazer o que tem que ser feito mesmo quando eu não estou afim de fazer. Porque o dia que eu estou afim, eu faço. O dia que eu não estou afim, é a disciplina que me leva. E eu tenho que começar porque um caminho, ele tem um início, mas ele nunca tem fim. Se as pessoas disserem que o caminho tem fim, não.
ele tem uma perspectiva de parada, porque o caminho pode ser bem maior. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Então, o recado que eu deixo para todos é atitude para começar, disciplina para continuar e consistência para gerar resultado. Eu consegui, e tenho certeza que muitos fazem isso e às vezes não se dão conta. Eu consegui entender isso na minha cabeça e criei isso. Eu digo, pô, então toda empreitada que eu inicio, eu digo, tem que ser disciplinado e eu tenho que ter consistência, senão não vou gerar resultado. E o legal é que esse mantra, digamos assim, né? Eu estava olhando aqui no computador, né? Uhum. Por isso que eu virei aqui um pouquinho enquanto tu estava falando. E olhando para isso, cara, isso se aplica a qualquer coisa da nossa vida. Né? Tudo. Não é só para empreender, não é só para carreira, mas é para a saúde, né? Tem a ver com a tua decisão de fazer qualquer coisa. Vou ler um livro, vou fazer atividade física, vou ficar mais tempo com a família, vou fazer investimento, vou aprender, vou fazer um curso, qualquer que seja a área, isso aqui se aplica perfeitamente. Perfeitamente. O bacana é que isso tem uma amplitude de aplicação muito genérica, digamos. Mas se você olhar para a carreira, né, isso faz todo sentido. Se você olhar para o negócio, para empreender, isso tem mais sentido ainda, porque de fato que a atitude é eu dar o primeiro passo, né, fazer lá o que tem que ser feito. Mas se eu não fizer, mesmo sem vontade, e não mantiver esse nível de consistência, a coisa não muda. Isso eu acho bacana, eu sempre escuto falar isso, né, tanto nos eventos como aqui nas tuas lives, nas tuas postagens, porque isso faz um sentido muito grande. Né, em todas as áreas, de novo repetindo isso, porque isso não é apenas para quem quer empreender, né, isso não é apenas para quem quer trilhar um caminho de negócio e buscar um resultado por conta própria. Isso vale para tudo na vida. 3 coisas que são determinantes, eu diria, para a gente ter resultado e ser bem sucedido. Olhando ainda essa coisa de que o mais importante não vai ser chegar onde eu quero chegar. Né? O mais importante, talvez, é saber em quem eu estou me transformando para chegar onde eu quero. Perfeito. A jornada que está me levando e eu quero fazer isso. Cara, isso é fantástico. Como é que eu diria? A lição que eu tiro de cada encontro deles, a gente também, não estamos aqui só compartilhando, a gente também está aprendendo com vocês, Sim. Né, inspirando com a jornada de vocês, com a experiência de vocês. E essa coisa que você falou, dessas 3 expressões finais, mas o que você falou de estar presente, também marca para mim esse nosso momento de hoje. Né? Olhando que o que já passou é aprendizado, o que é o futuro eu ainda vou construir, vai ser consequência do que eu estou fazendo hoje. Exato. E se eu quero ter resultados, se eu quero ter disciplina, consistência, eu tenho que estar fazendo isso no dia de hoje. Né? Perfeito. Então, muito, muito bacana, muito ensinamento que traz aí a partir da tua experiência. E todo esse conteúdo, ele tem muita aplicação também na vida profissional de quem quer trilhar a sua jornada na carreira do setor de ativo. Né? Fantástico, bicho, fantástico, fantástico. Cara, agradecer pela tua disponibilidade mais uma vez. A gente ficaria aqui mais um tempão conversando, abrindo cada tópico desse, se fosse possível. A gente está dentro do tempo que a gente combinou. E agradecer a tua disponibilidade, cara. De fato, a tua experiência, eu me inspiro muito no teu trabalho, porque a gente empreende também, eu já empreendi várias vezes na minha vida. Né? Meu pai foi um grande empreendedor também, foi um empreendedor, né, disciplinado e consistente, insistente também. E a gente aprendeu muito com essa coisa. Eu fazendo um resgate disso um dia desse. Esse cara, por que a gente empreendeu? Quando eu fui me lembrar do meu pai empreendeu muito na vida, porque ele era mais novo. Né? E isso a gente acaba pegando gosto por isso. Né? Acho que empreender em todos os sentidos da vida acaba trazendo essa picada, né? Que você quer empreender tudo, fica inventando coisa, querendo fazer coisa diferente. E eu me inspiro muito na tua trajetória, porque eu também tenho isso, de entender um pouquinho, inventar algumas coisas, e é sempre bom beber dessa fonte de quem tem mais experiência, quem está mais tempo nisso. Obrigado mais uma vez, cara, pela tua disponibilidade, pela tua contribuição. E aí fica à vontade para fazer suas considerações. Não, eu que agradeço, e eu acho que o papel que a gente tem
é esse, o Marcelo. É falar para as pessoas que dá, nunca vou dizer que não dá, eu estou aqui, mas não dizer que é aquele romantismo que todo mundo nos fala e que a gente olha na televisão e que se tu for olhar, é 0,5% da população que empreende, é aqueles caras que estão aparecendo ali. Uhum. É isso. É só a gente ter a noção dessas questões. Mas é muito gostoso empreender. É gratificante empreender. É legal eu estar aqui, falar e contar a história. A única diferença é que a gente tem um caminho para percorrer. Não deixem de percorrer o caminho, porque acham que lá na frente alguém disse que não dá, ou que alguém disse que é fácil demais. Esqueçam, faça o seu próprio caminho. É isso, esse é o recado. Faça o seu caminho. Show de bola. Tá bom? Show de bola. Cara, obrigado mais uma vez aí pela tua disponibilidade. Melhoras aí na tua recuperação. Tá bom. E assim que possível a gente se encontra de novo aí presencialmente em alguma coisa. Tá bom. Um abração. Tá combinado. Um abraço aí. Fica com Obrigado. Deus. Obrigado, cara. Tá. Obrigado mesmo. Gente, agradecer aí vocês que participaram conosco aqui ao vivo. Várias pessoas aí comentaram. Muitas pessoas que a gente conheceu também a partir desse encontro aqui semanal. Na próxima quarta-feira a gente volta trazendo também uma convidada para compartilhar a sua experiência e trazer contribuições para todo mundo. Tá bom? Um abração, tudo de bom para todo mundo e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.